Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo, certo? Desta vez iremos resolver a questão do número 99 do Enem 2024, Caderno Amarelo. Vamos ao texto, turminha, vamos lá. Indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada espícula, spike em inglês. Essa proteína só existe em coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2. Ela se liga a receptores de membrana específicos das células humanas por um mecanismo do tipo chave-fechadura. Dessa forma, os vírus entram nas células, podendo se multiplicar e acarretar a doença. Nessas vacinas, essa proteína viral induz a. Pessoal, observem. Vacina, tá certo? Então vamos fazer um resuminho aqui breve, tá certo? Um resuminho rápido aqui e bem preciso sobre vacina, tudo bem? Vacina. Observem aqui. É muito comum o Enem cobrar esse tema, tá certo? Olha, falar de vacina, de imunização, tá certo? De sistema imunológico. Então, o que é uma vacina? É um preparado biológico, tá certo? Onde eu vou ter obrigatoriamente aqui nesta vacina o quê? Eu vou ter o antígeno. Ou eu vou ter, tá certo? Olha, o que seria esse antígeno? Deixe-me só colocar aqui. Este antígeno pode ser, pessoal, observem. Pode ser um vírus, tá certo? Morto, atenuado, que seria esse? Enfraquecido, tá certo? E aí poderia ser também um fragmento deste ser, uma parte dele, tá certo? Poderia ser uma proteína, por exemplo. Uma parte dele poderia ser uma proteína, tá certo? O antígeno aqui poderia ser uma proteína. Poderia também ser este antígeno um RNA, por exemplo. Um RNA mensageiro, tá certo? Que vai levar ali uma informação genética para que depois de fato eu produza ali, olha, um antígeno. E aí nós teríamos uma vacina de RNA, pode ser também uma vacina de DNA. Então aí, pessoal, observem. Eu tenho, tá certo? Inúmeras formas de inserir ali na vacina o antígeno. Tudo bem? O vírus, o fragmento dele, ele morto, ele atenuado, tá certo? Uma bactéria, uma vacina, tá certo? Mais atual de RNA mensageiro que vai levar a informação para depois ser traduzida ali no antígeno, tá certo? Na proteína, uma vacina de DNA e aí tá alguns exemplos. Pessoal, observem mais uma coisa aqui, tá certo? Que é interessante demais vocês saberem, tá certo? Para os próximos vestibulares que vocês forem fazer. Veja, na vacina contém o quê? Na vacina contém um antígeno. E este antígeno vai fazer o quê? Olha, este antígeno aqui, que está presente na vacina, tá certo? Ele vai, tá certo? Causar ali o quê? Uma resposta no seu sistema imunológico. Então, vai o quê? Vai sensibilizar, tá certo? Olha aí. Vai sensibilizar ali. Sensibilizar quem ali? O seu sistema. O sistema imunológico. E o seu sistema imunológico, observem, vai reconhecer isso, tá certo? Vai reconhecer que algo estranho está ali. Então, ele vai reconhecer que tem algo estranho ali, tá certo? Mas aí e vai acionar ali a produção de quê? A produção, tá certo? Produção de anticorpos. E esses anticorpos são específicos para aquele antígeno, tá certo? Não esqueçam disso, olha, eles são o quê? Eles são específicos para combater aquele determinado antígeno. Não esqueça que anticorpos são também chamados de quê? Imunoglobulinas. E não esqueçam que anticorpos são proteínas, tá certo? Observem aqui, ó, são proteínas
de defesa. E aí, proteínas de defesa, não é isso? E aí, pessoal, eu poderia perguntar a vocês, olha, pessoal, quem é que produz esses anticorpos? Quem produz esses anticorpos são células, tá certo? Da linhagem branca, logicamente, os linfócitos, olha, linfócitos do tipo quê? Do tipo B, que depois ali pode se diferenciar ali em plasmócitos, tá certo? E eu vou guardar ali células de memória, tá certo? Porque eu aprendi a produzir o quê? Eu aprendi, esses linfócitos aprendem a produzir anticorpos. Pessoal, então este fato da vacina sensibilizar o seu corpo para que você produza anticorpos, tá certo? Você produz anticorpos, certo? Então ela confere uma imunização, ó, imunização do tipo quê? Imunização artificial, tá certo? Porque para fazer, para produzir a vacina, eu usei artifício tecnológico e é do tipo que artificial ativa. Por que ativa? Porque ela me ensina a produzir o que? Anticorpos. Por que artificial? Porque para ser produzido utilizei artifício tecnológico, certo? Não esqueçam disso. Imunização artificial ativa, ativa porque eu aprendi, meu corpo aprendeu a produzir anticorpos, tá certo? Lembre-se que a vacina ela é utilizada na prevenção, tá certo? Na prevenção e lembre-se que ela de prevenção de doenças e lembre-se que ela deixa a memória o quê? Memória imunológica. Mas por que, professor? Ela deixa a memória imunológica? Porque o meu corpo, tá certo? Aprende a produzir os anticorpos. Então ele guarda isso em células de memória. Tá certo? Aí lembrando, voltando aqui ao texto, observe. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica, ou seja, o antígeno aqui, ó, é uma proteína, tá certo? De superfície viral chamada espícula, ou spike. Então, supondo aqui, ó, eu vou usar aqui a proteína, tá certo? Na vacina aí que está sendo citada no texto, a proteína que é chamada em inglês de quê? De spike, tá certo? E é ela, pessoal, que será o quê? Que será o antígeno contido ali na vacina. Aí, essa proteína só existe no coronavírus, em coronavírus, incluindo SARS-CoV-2. Ela se liga a receptores de membrana específico das células. Então, veja, aqui eu vou ter a célula do nosso corpo, tá certo? E esta, supondo que tem uma célula, e esta proteína aqui ó, vai se ligar a receptores desta célula, tá certo? Aqui está a célula. Então aqui isto mostra, tá certo? A especificidade que esta proteína tem, que a spike tem, por receptores da célula que ela vai infectar, tá certo? Então ela tem essa especificidade. Tranquilo? Aí no efeito aqui, ó, por um mecanismo do tipo que chave fechadura. Dessa forma, o vírus entra nas células, podendo se multiplicar e acarretar a doença. Então, o vírus, tá certo? Supondo que aqui é o vírus, tá certo? Que vai ter esta proteína aqui, a proteína spike, que vai se ligar a um receptor daqui, supondo, tá certo? Então, através dessa ligação que a proteína spike tem com esse receptor da célula aqui, o vírus consegue penetrar aqui na célula, certo? E aí ele passa a se multiplicar, porque ele é um parasita intracelular obrigatório que só se reproduz dentro da célula, e aí ele pode causar a doença, tá certo? Desta forma. Então lembre-se que essa spike, ela, tá certo, vai se ligar ao receptor da célula, o vírus então entra e causa o dano ali na célula, certo? Vamos agora aqui ao comando da questão. Nessas vacinas, essa proteína viral, qual proteína viral, pessoal, que a gente tanto discutiu, certo? A spike, induz a letra A, produção de anticorpos específicos contra o vírus, sim ou não? Olha, se, tá certo, olha, a vacina contendo ali a proteína, essa proteína spike não vai ser um antígeno, e esse antígeno vai sensibilizar o meu sistema imune para produzir anticorpos para combater este antígeno, no caso aí, esta proteína. Então, realmente aqui o gabarito é letra A. E a gente poderia ficar assustado, né? Uma coisa fácil, tá certo? E aí, para alguns, acredito que essa questão tenha sido aí, tá certo? Não está no nível tão complicado, não, porque você conhecendo, tendo conhecimento aí sobre vacinas,
A produção de anticorpos específicos acontece sim quando nós tomamos ali, recebemos ali a vacina, tá certo? Nesse caso aqui, esta vacina contém esta proteína viral, tá certo? Que vai induzir ali o meu sistema imune para produzir anticorpos altamente específicos, tudo bem? Depois, letra B, onde é que está o erro? Imunidade passiva. Não é imunidade passiva, porque na imunidade passiva eu recebo anticorpos, pronto. E no caso aqui eu estou aprendendo a produzir anticorpos, beleza? O soro que entrega anticorpos pronto seria imunidade passiva, por exemplo. E aqui não, certo? Depois a letra C, alteração genômica para a formação de memória imunológica. Alteração, tá certo? Por exemplo, a mutação no nosso DNA. Isso que esta proteína viral vai induzir uma alteração genômica, não, né, pessoal? Então aqui está também o quê? Errado. Neutralização direta do vírus. Como assim? Neutralização direta do vírus, pessoal, seria se eu recebesse anticorpos pronto, já para destruir aquele vírus causador ali da Covid-19, tá certo? O SARS-CoV-2. E não é isto, tá certo, que essa proteína aí vai causar, olha, neutralização direta do vírus. A proteína é uma proteína do vírus, uma proteína viral, tá certo? Que vai estimular meu corpo a produzir o quê? Anticorpos contra o vírus, para que de fato depois eu chegue a pegar esta doença e consiga combater. Mas falar que acontece ali a neutralização direta do vírus é como se eu recebesse anticorpos pronto para combater o vírus que entrou no meu corpo. E isso não acontece, certinho? E depois a letra E, olha, modificação dos receptores de membrana específico para o vírus. Olha, as células vão ter sim receptores de membrana específico, mas o papel da proteína não é modificar esses receptores, não é modificar, tá certo, a membrana da célula ali, e sim se ligar ao receptor e conseguir entrar ali na célula, o vírus conseguir entrar e causar ali o prejuízo e acarretar ali, causar ali a doença, a Covid-19, certo, turma? E aí, uma questão bonita, né? Isso, uma questão que não é tão complicada, exigia que você tivesse aí esse conhecimento sobre imunização, tá certo? Imunização ativa e passiva, sobre aí a ação da vacina, o que é que eu tenho na vacina, certo? Mas eu acredito que vocês se deram bem e eu estou na torcida para que vocês se dêem bem aí nos caminhos que vocês seguirem, certo? Forte abraço, fiquem bem e a gente se vê em um próximo momento, certinho? Fiquem ligados no nosso canal. Tchau, tchau.